família Bigatti e pelas almas do purgatório. De pé para iniciarmos a Santa Missa. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá este lugar. Vem louvar, ó, vem louvar. Vem louvar, ó, vem louvar. No meio dos louvores desabocar. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá este lugar. Vem louvar, ó, vem louvar. Vem louvar, ó, vem louvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Quero confessar a ti, ilumina minha alma, eu reconheço, sou pecador. Diante de mim eu sei, está sempre o meu pecado, foi contra vós que eu pequei. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados, Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vos louvamos, vos bendizemos, adoramos, nos glorificamos, vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, o Espírito Santo na glória de Deus. Oremos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, depois de me ter falado, entrou em mim um espírito que me pôs de pé. Então eu ouvi aquele que me falava, o qual me disse: Filho do homem, eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes, que se afastaram de mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até o dia de hoje. A estes filhos de cabeça dura e coração de pedra, vou te enviar, e tu lhe dirás: assim diz o Senhor Deus, quer te escutem, quer não, pois são um bando de rebeldes. Ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Palavra do Senhor. Os nossos olhos
Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás, a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. A esse propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Qual é o grande diferencial do cristianismo para as outras religiões que são também monoteístas, as grandes, religiões? Talvez justamente o diferencial
o que mostra uma peculiaridade do cristianismo é o fato de que Deus se fez carne. Essa é uma das verdades fundamentais do cristianismo. Deus de tal modo amou o mundo que enviou o seu Filho, numa carne semelhante à nossa. Mas, meus irmãos, passaram-se mais de 2000 anos e esta verdade continua sendo uma pedra de tropeço. Porque nós temos a tendência de querer a fé, a religião, as coisas de Deus, querer que elas sejam extraordinárias, que elas sejam mágicas, talvez. Queremos que as coisas de Deus sejam grandiosas. E no cristianismo, Deus podendo fazer a sua obra de salvação de tantas formas, Deus podendo descer sobre um monte, fazer ele fumegar e tremer, Deus escolheu nascer no ventre de uma mulher. Unir, e aqui está o extraordinário, a sua natureza divina com a natureza humana numa única pessoa, Jesus Cristo. E digo que isso é pedra de tropeço, porque nós não temos facilidade de lidar com isso. Como os concidadãos de Jesus não tiveram facilidade de lidar com esse fato cotidiano. Não é ele o filho daquela senhora, Maria? Não é ele que ficou no lugar do seu pai, José, na carpintaria? O pessoal de Nazaré não pôde acolher Jesus, se escandalizou dele. Apesar de conhecerem os milagres, apesar de ver a sua sabedoria, eles não foram capazes de acolher Jesus, porque esbarraram com a sua história humana, esbarraram com o cotidiano que estava presente em Jesus de Nazaré. Meus amados, nós também corremos o sério risco, ainda hoje, de tropeçarmos na encarnação do Verbo, de tropeçarmos no método que Jesus, que o Pai escolheu em Jesus, de se manifestar a nós. E ainda hoje nós corremos o risco de não acolher Jesus. E a liturgia de hoje nos mostra pelo menos 3 modos, 3 modalidades em que nós não aceitamos a Deus, em que nós rejeitamos a ação de Deus na nossa vida. 3 modos de Deus agir que pode fazer com que nós não o acolhamos. Na primeira leitura, nós vemos Deus mandar Ezequiel como profeta. E é interessante que, sobretudo em Ezequiel, Deus fala que Israel é um povo de cabeça dura e coração de pedra. Deus insiste que eles não vão ouvi-lo. Deus insiste que vai fazer de Ezequiel, que Ezequiel tenha um semblante tão duro quanto a cabeça dos israelitas, para que ele possa insistir. Agora, por que Deus insiste tanto com Ezequiel, que aquele povo é um povo de cabeça dura? Quando estudamos um pouco da história de Ezequiel, nós vemos, os estudiosos dizem que Ezequiel provavelmente tinha alguns problemas mentais. Sobretudo porque Ezequiel foi o profeta que foi exilado para a Babilônia. Ele passou por aquele trauma, aquele grande trauma, de ser arrancado à força de Jerusalém e ser levado para a Babilônia. Então o livro de Ezequiel diz que ele ficou mudo, diz que ele teve espasmos, disse que ele teve picos de euforia. Ou seja, se ele não era alguém com problemas mentais,
pelo menos durante o seu profetismo, ele teve manifestações, né, de problemas psiquiátricos. E quem vai ouvir um profeta doidinho? Quem vai ouvir um profeta com uma limitação tão grande? Aqui está o mistério de Deus. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. O que isso diz para nós? Muita coisa. Porque talvez, meus queridos, a grande pedra de tropeço para muitas pessoas hoje seja justamente as escolhas de Deus. Quem Deus escolhe para mandar, para nos anunciar a palavra. Assim, quando nós nos deparamos com as fraquezas e misérias dos ministros, com as fraquezas e misérias das lideranças, quando vemos que as pessoas que estão na igreja não são melhores do que as que não estão na igreja, nós corremos o risco de simplesmente rejeitar o que essas pessoas dizem. Porque nós queremos super apóstolos, super profetas, pessoas que sejam, né, quase que de mentira. Outro dia via na internet, né, um pastor de uma dessas seitas, que ele dizia que ele não podia, ele era um homem de Deus, um homem santo, e ele não podia pisar neste mundo, nesta terra, porque estava contaminada. Sabe como que ele andava? Os fiéis deles de 4 e ele em cima das costas dos fiéis. Isso chama a atenção. Quando você diz que você é de tal forma especial, que você de tal forma tem uma revelação, muita gente vai seguir. Por quê? Porque nós não conseguimos admitir que Deus haja na fraqueza. Deus parece ser fraco quando escolhe homens e mulheres pecadores para trabalharem na sua obra. Muito facilmente nós dizemos isso. Eu vou lá naquela igreja, lá só tem gente ruim, só tem gente falsa, só tem isso, só tem aquilo, como se nós fôssemos maravilhosos, mas deixa isso para lá, né? E nós não aceitamos a palavra de Deus porque esbarramos com a limitação das pessoas. E esquecemos que a grandeza de Deus está justamente aí, no fato de que Ele não precisa de pessoas maravilhosas para que a sua obra aconteça. A segunda situação que aparece aqui hoje, que nos faz não acolher a ação de Deus, está na segunda leitura. Paulo, ele está falando de um dilema dele, de um sofrimento dele. Paulo é apóstolo, reza por tantas pessoas, realizou milagres, até mesmo ressuscitou aquele rapaz que estava achando a pregação dele chata e caiu da janela e morreu. Mas Paulo tinha um espinho na carne, que ele pediu, ele implorou a Deus 3 vezes que tirasse dele. O que é esse espinho na carne de Paulo? Não se sabe, é uma das coisas que a gente vai poder perguntar no céu quando a gente chegar. Mas, dentre as teorias, né, tem a teoria de que talvez Paulo tivesse, né, algum pecado arraigado que ele não conseguia vencer, enfim. Mas uma das teorias mais aceitas, pelo que Paulo diz, é que ele fosse epilético. Sim, Paulo parece que sofria de epilepsia. Qual é o problema disso? A epilepsia, na época de Jesus, não era considerada doença. Era considerada o quê? Possessão. Então, olha o dilema de Paulo. Por isso que ele diz, né? Um espinho na carne, o anjo de Satanás a esbofetear-me, né? Imagina um anjo de Satanás esbofeteando. É uma convulsão. Então, imaginem a confusão no coração de Paulo. Ele teve a visão de Jesus, ele não conheceu Jesus, mas Jesus apareceu para ele, fez dele apóstolo, e de repente Paulo tem convulsões. Peraí, o que eu faço é de Deus ou é do demônio? Eu estou agindo em nome de Deus ou em nome do demônio? Como é que eu posso ser apóstolo
se Satanás parece, né, fazer isso comigo? Ou seja, aquela fraqueza que Paulo sentia na sua carne poderia ser para ele um motivo de desacreditar da sua missão, de deixar a sua missão. Mas quando ele pedia para Deus para tirar aquele espinho da carne, o que Deus respondia? Basta-te a minha graça. Meus queridos, nós também podemos esbarrar com os demônios que nos esbofeteiam. Nós também podemos esbarrar com as nossas próprias limitações. Mas isso não é motivo para desacreditar da obra que Deus faz na tua vida. Nós podemos, inclusive, esbarrar nos nossos pecados, porque, meus queridos, se Deus tira de nós a graça, só sobra pecado e miséria. Mas isso não é motivo para que nós desacreditemos do que Deus realiza em nós. Deixamos de acolher Jesus quando paramos na nossa fraqueza e esquecemos que o Senhor transforma miséria em graça. Basta-te a minha graça. A outra situação está no Evangelho. Como falávamos no início, Jesus, ele era conhecido no seu cotidiano. E aqui, meus queridos, nós também podemos correr a tentação de achar que Deus só age no extraordinário. Precisamos ir a tal lugar porque lá Deus vai falar comigo, enquanto Deus está falando agora. Já houve a época, né, em que o pessoal achava que na sua paróquia Deus não falava, né? Tinha que ir lá na Canção Nova porque lá Deus agia, né? Hoje já não é tanto assim, mas a mentalidade das pessoas, mas nós sempre criamos lugares místicos para nós. E esquecemos que Deus se manifesta na nossa vida cotidiana. É exatamente o contrário. Deus, ele faz do cotidiano extraordinário quando o acolhemos. Então, em cada situação mais simples da nossa vida, nós podemos encontrar Jesus. E nós o rejeitamos quando nós esperamos apenas o extraordinário. Assim, meus queridos, o Senhor, ele nos pede então que nós entendamos a encarnação, que nós possamos ir até as últimas consequências da encarnação, vendo que a partir do momento em que Deus decidiu ser homem, ele escolheu lidar com a limitação dos outros e da nossa. Escolheu manifestar-se no ordinário cotidiano e não só nas grandes manifestações. Existem, mas são raras. A coisa mais maravilhosa é ver que Deus age no escondimento da nossa vida. Não sou Dom Gregório, mas hoje pede uma historinha que eu lembrei. Então vamos tentar contar uma história que nos ajuda a entender um pouquinho isso. Uma cidade ela estava num vale e tinha uma grande barragem, né, no morro assim, né? E aquela barragem estava rachando. Então começou a se avisar, né, para a comunidade que eles precisavam sair urgentemente da cidade. E tinha um homem lá, muito fervoroso, muito de Deus, muito unido a Nossa Senhora, que ele falou assim: não, eu não vou sair, eu tenho fé, Deus vai me salvar. Tá bom, né? O pessoal saiu, né? Começou a sair, levar os carros, parou uma família e falou assim: cara, vamos junto, né? Isso daqui vai acabar tudo, vai alagar tudo. Não, eu tenho fé, eu estou pedindo a Deus, Deus vai me salvar, né? Passou o ônibus da prefeitura que catou o resto das pessoas, né? Vamos, entra. Não, vocês não têm fé, eu tenho fé, Deus vai me salvar dessas águas. Começou a romper a barragem, né? Começou a encher a cidade. Tinha ainda um atrasado que, por providência de Deus, tinha um barco, né? Começou a passar perto dele. Vem, eu te levo, sobe aqui no barco. Não, eu não vou, porque Deus vai me salvar. Eu já falei com Deus, Deus é fiel, Deus vai honrar a minha fé, né? E a água subindo, ele já estava em cima do telhado, né? Vem a defesa civil com helicóptero, né?
Jogou a corda, rapaz, sobe, porque essa cidade vai acabar. Não, eu não vou, eu tenho fé. Enfim, a água subiu mais, acabou com tudo e o cara morreu. Chegou no céu, ele perguntou, né, a Deus: poxa Deus, eu te servi tanto, eu te honrei tanto, e você não me salvou, porque você não me socorreu? Eu não te socorri, seu miserável? Te mandei um carro, um ônibus, um barco e um helicóptero, e tu acha que eu não te salvei? Enfim, o que nós esperamos de Deus? Que Ele abra o sacrário e jogue um raio santificador em nós? Ou esperamos que Ele nos dê a graça para nos santificar no dia a dia?